Olá moçada, pessoal de DG dos nonos anos, A e B, aqui é o professor Ronildo. E como prometido, estou deixando mais um vídeo de correção a partir da página 76. O número 1 já tinha corrigido em aula, mas o restante eu não tinha corrigido o número 2. Então página 76 e 77, essa aqui é da página 76, tá? Questão número 2, né? Tem ali, né, retas paralelas A, B e C, A sendo A paralela a B paralela a C, cortadas por transversais, que é que determine o valor dos ângulos, né? No caso, o X, o Y e o Z. Então, para a gente começar, para a gente comparar, por exemplo, esquecendo da reta C, tá? Nós temos a reta B e a reta A. Os ângulos X e esse ângulo aqui, 138, eles são, portanto, esse ângulo alternos é o externos. mesmo que esse, então x é igual a 138, certo? 138 graus. Bom, agora comparando os dois de baixo, né, a reta B e a reta C, o que nós temos? Nós temos que o ângulo 138 é correspondente a esse ângulo aqui, ó, né? Portanto, esse ângulo mede 138, o que faz com que, como ele é oposto pelo vértice com esse, faz com que y também seja 138, ou simplesmente porque esse ângulo e esse ângulo também são alternos, mas são alternos internos, e os ângulos alternos são correspondentes, são congruentes. Portanto, 138, o y também mede 138, ok? Sendo assim, fica faltando nós acharmos o valor de z, e o valor de z, você pode perceber que somando esse ângulo mais esse, tem que dar 180, né? É um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Portanto, z, para descobrir o valor de z, você faz 180 menos 138. Né? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho, aumentar um pouquinho o zoom. E aí eu sei que z é, então, portanto, 42 graus. Então tá aí os valores de x, y e z, certo? Vamos para a letra B. Bom, letra B, nós temos ali as retas A, B e C paralelas entre si. E alguns ângulos, você pode ver aqui, perceber que a reta B, ela tem um começo aqui nesse ponto, né? No início ali, mas vamos começar primeiramente achando o valor de x, comparando a reta B com a reta A. Dá para a gente perceber que x e 58, esses dois ângulos, eles são colaterais internos, né? Eles estão do mesmo lado com relação à transversal, então eles são colaterais, e internos estão na região interna de A e B. E os ângulos colaterais internos, eles são suplementares. Portanto, daqui dá para a gente achar aqui, né, x mais 58 vai dar 180. A soma deles tem que dar 180. X então é igual a 180 menos 58. Portanto, x é igual a 122 graus. Achei o valor de x. X, portanto, é 122. Vou escrever aqui. Esse ângulo é 122 graus. Bom, para nós acharmos o y, eu não posso comparar o y com esse ângulo lá em cima, né? Porque o ângulo que seria correspondente ao 58 seria o ângulo, eu teria que continuar a reta B. Então agora eu vou olhar lá embaixo. Vamos procurar, né, mexer nesse 36 aqui. Eu também não posso levar o 36 para cima, falar que ele é correspondente, porque ó, aqui é 130, aqui é 36 e lá é 122, né? O que nós podemos fazer então? Nós podemos calcular esse ângulo aqui, ó, que é o que falta, né? Somando esses dois ângulos dá 180. Portanto, esse ângulo aqui
é 180 menos 36 graus. E aí, nós chegamos na conclusão que esse ângulo aqui mede 144 graus, certo? Por que isso? Porque daí depois, esse ângulo aqui, e todo esse ângulo aqui, ó, ele é correspondente, porque a reta C é paralela à reta B, todo esse ângulo ele se encaixa perfeitamente, né? Ó, se eu pegar esse ângulo aqui, ele se encaixa perfeitamente aqui, né? Ó, tá vendo? Lógico que o meu movimento tem que manter, né? Esse ângulo aqui embaixo, ele é correspondente a este ângulo aqui, certo? Que eu estou construindo agora, que eu estou destacando agora. Portanto, aqui eu tenho 144 graus, correto? Por fim, dá para nós acharmos o y olhando para esse ângulo aqui, que é o ângulo de 360 graus. Então, para terminar, nós dizemos então, para achar o x, o y, nós falamos que y, né, mais 122 mais 144 tem que dar 360 graus, correto? Aí nós vamos resolver o valor de y. Então, y vai ser igual a 360 menos essa soma aqui, 122, porque está somando, passa para outro termo, para outro lado da equação, subtraindo. 122 mais 144 dá 266. Então, y é igual a 360 menos 266, que dá 94 graus, certo? Então, tá aí, né, a correção da A e da B, certo? Deixa eu chegar aqui para cima. O y, então, é 94 graus. A letra C, vamos começar aqui achando... Você pode começar, nesse caso aqui, por qualquer letra, por exemplo, já dá para a gente achar o y, porque as retas A, B e C são paralelas. Então, ó, primeiro, já dá para a gente descobrir o valor de W, que seria, ele é oposto pelo vértice com o 77, portanto, W é igual a 77 graus. Achamos o W. Bom, se aqui é 77, né, na próxima reta paralela, o ângulo correspondente também vai ser 77, tá vendo? E comparando essa reta com a reta lá em cima, e essa reta transversal aqui, esse ângulo é o mesmo que o y. Eles são correspondentes, né? Portanto, o y é igual a 77 graus, certo? Então, tá aí y e w, ok? Bom, depois nós podemos agora achar o x, só que agora olhando também, né? O que vai acontecer? O x ele é o ângulo formado pela reta A e por essa reta transversal. Então ele não tem nada a ver com 77. Eu vou ter que comparar aqui nas retas de baixo esse ângulo aqui, onde que ele repete. Então ele está aqui, tá vendo? E ele está aqui também. Então esse ângulo aqui é correspondente ao x, que é correspondente ao ângulo lá embaixo. Para mim descobrir esse valor, 148, tudo isso tem que dar 180. Portanto, quer dizer que aqui é 180, né? Vou até puxar uma setinha, ó. 180 menos 148, eu vou chegar no resultado que esse valor é igual a 32. Se aqui é 32, esse ângulo é 32 e o x também mede 32 graus, ok? Bom, esse ângulo aqui é 148, né? Dá para a gente responder agora o V, que também é 148, tá vendo? Porque eles são correspondentes, então o ângulo V é igual a 148 graus. E ficou faltando, ó, y, x, já respondemos, está faltando o z. O z, ele é oposto pelo vértice, ó, deixa eu ver,
O Z é oposto pelo vértice com a reta A e com essa reta transversal, com o ângulo, esse ângulo roxo aqui, ó. Então eu posso dizer que o Z mede também 32 graus. Então eu vou escrever aqui que Z é igual a 32 graus, certo? Você pode colocar mais detalhado aqui, né, para ficar uma resposta mais organizada. Então olha só, né, só coloquei os ângulos aqui de maneira organizada, quanto que vale cada um, né, em cima das conclusões que nós tiramos, ok? Vamos lá para a letra D então. Bom, a letra D, nós temos aqui as retas A, B e C, né, paralelas. Dá para a gente começar analisando o ângulo X, tá? O ângulo X, esse ângulo aqui, que eu estou colorindo de vermelho, comparando ele, ó, né, eu vou continuar até a reta B, só para a gente ter uma noção aqui, ó, tá? Então, se eu continuar a reta B, né, e continuar a reta aqui, não vou continuar agora porque eu vou precisar dela depois, mas eu vejo que o ângulo X ele se encaixa perfeitamente lá em cima. Então, ele é correspondente ao ângulo 17, portanto, X é igual a 17, tá? Ali, ó, vou escrever aqui do lado que o primeiro ângulo X é igual a 17 graus. Bom, agora é o seguinte, para mim achar o Y, né, eu não posso comparar ele com esses 4 ângulos aqui de cima, né? Também não posso falar que x mais y dá 180, porque esse ângulo não é 180, né? Esse ângulo aqui nem forma um ângulo reto. O que nós vamos fazer? Nós vamos buscar outra medida e ver o que ela nos dá. A outra medida do desenho é o 130 graus. Então vamos lá, vamos completar aqui, tá? Se aqui é 130, tudo isso aqui, né, tem que dar 180, portanto esse ângulo aqui vai medir 50 graus, correto? E aí, nessas transversais, eu tenho aqui uma transversal que passa pela reta A e pela reta B. Eu tenho uma segunda transversal aqui que está passando pela reta B, mas nesse ponto de encontro entre essa transversal e essa, eu tenho um ângulo de 90 graus que eu posso utilizá-lo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui, tá, uma reta exatamente nesse ponto. Eu posso construir uma reta que seja paralela, que passe nesse ponto e que seja paralela a B, C e D, que eu vou chamar essa reta de reta D, sei lá, né? Pode ser reta D, tá? Tá aqui, vou chamar ela de reta D. E aí, comparando essa reta D com a reta C, já que elas são paralelas, sendo a reta D paralela à reta C, eu posso dizer que esse ângulo aqui embaixo, tudo isso é 90, mas esse ângulo aqui, ele é correspondente ao 50, né? Então, ou seja, ele mede 50 graus, ele é correspondente a esse ângulo lá embaixo. E aí que vem, ó, se tudo isso mede 90 e aqui eu tenho 50 graus, obviamente esse pedacinho aqui vai medir 40 graus, correto? Depois, né, depois que a gente viu isso, agora a gente pode analisar a reta D e a reta B. Elas são paralelas, tem essa transversal aqui, que eu posso até prolongar essa transversal, ó. Tá vendo? Ó, posso prolongar essa transversal aqui, né? Prolongar aqui também, não há necessidade, mas... O que acontece? Prolongando aqui, eu vejo que este ângulo aqui, que eu estou marcando, e o ângulo Y, eles são alternos internos, ok? Estão os lados opostos, os lados contrários da reta transversal, e estão na região interna com relação a B e D. E os ângulos alternos são ângulos correspondentes. Então eu chego na conclusão que Y também mede 40 graus. Ok? Então Y mede 40 graus. Eu poderia falar que esse ângulo é correspondente a esse, né? Ó, poderia falar isso. E se aqui mede 40, ele é oposto pelo vértice, né? Com essa reta e com essa reta, formando com o Y, ele é oposto pelo vértice com o Y.
portanto ele é 40 graus, ok? Mas eu já posso chegar na conclusão de que y é igual a 40, porque este ângulo e este ângulo são alternos internos. Tudo bem? Então tá aí. Bom, conforme eu disse para uma das salas que eu cheguei a corrigir essa letra D, alguns alunos que voltaram, eu coloquei uma sequência para a gente descobrir depois do exercício final na hora de estudar qual que foi a sequência. Então primeiro nós achamos o x, não é verdade? Primeiro de tudo nós achamos esse x, eu vou até escrever isso, ó. Primeiro passo, tá? Não é 1 grau, é primeiro passo, tá? Depois nós vamos lá embaixo e analisamos essa situação e achamos o valor 50, esse foi o segundo passo, né? Vou fazer assim, ó, tá? O segundo passo. Terceiro passo, eu construí essa reta D, né? Quarto passo, eu analisei essa reta com essa reta e cheguei à conclusão que esse ângulo mede 50, então esse seria o quarto passo. Quinto passo, se tudo isso é 90, então quer dizer que, né, tudo isso é 90, eu tenho 50, isso daqui mede 40, então esse foi o quinto passo. E por último, porque esse ângulo é alterno interno com o y, com relação a y, eu cheguei que y é igual a 40 graus. Então, nós fizemos aqui, né? Esse é o sexto passo, ok? Então, na sequência, primeiro, segundo, terceiro, a reta, quarto, quinto e por último a conclusão. Só para na hora de estudar, para que você tenha uma sequência aí. Não precisa fazer tudo isso não, até eu fiz até de lápis, tá bom? Bom, lá na página 77 eu já tinha começado a fazer o dialogar e conhecer em aula, né, na aula da semana anterior, né? Eu já tinha até comentado o número 1, tinha feito com vocês, né? Aqui fala sobre razão de segmentos, tá? A razão entre dois segmentos. Número 1 era proposto para calcular a razão entre AB e CD. E sempre que você for escrever a razão entre segmentos, você tem que respeitar uma única regra. É que as medidas têm que estar nas mesmas unidades, né? Então, unidade de medida tem que ser a mesma. Aqui está em milímetros, eu preciso transformar em centímetros, 50 milímetros. Traz a vírgula uma casa para a esquerda, é igual a 5 centímetros. E aí agora eu posso dizer, né? Razão entre AB e CD é AB sobre CD, que é igual a 5 sobre 10, simplificando por 5 dá meio, tá? Simplificando aqui por 5, né? Dá meio. Era para fazer isso na número 2, né? E aí a gente vai fazer agora. Tem ali, né, o enunciado diz que AB, BC, CD e DE são segmentos congruentes, ok? Ou seja, AB, aquele símbolo de congruência, né? Aqui, ó, certo? Os três risquinhos, ficou meio apagadinho aqui, tá? E ele está chamando que cada pedacinho desse mede U, uma unidade de medida, tá? E aí ele quer que você estabeleça as razões. Então, AB tem uma unidade de medida, 1 U. Sobre BC, BC daqui até aqui também uma unidade de medida. Então, 1. O mesmo valor dividido por ele mesmo é igual a 1, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Comparando, né? Quando a razão é 1, quer dizer que eles são congruentes, têm a mesma medida. AB tem uma unidade de medida. BE, do B até o E, nós temos uma unidade de medida, 2 unidades de medida, 3 unidades de medidas. Então, 3U, né? Posso simplificar as letras, né? Vai ficar 1/3, tá? Então, temos ali 1/3, tá? Simplificando, né, esse U por esse U, posso pensar assim. Aí, AC, do A até o C, nós temos 2 unidades de medida. Do C até o E, também temos 2 unidades de medida. Então, vai ficar 2U dividido por 2U. Ele dividido por ele mesmo dá 1. Também são congruentes, certo? Então, vamos lá para a letra D agora. Vou deixar aqui mesmo, dá para ir corrigindo. Do A até o D, nós temos 3 unidades de medida. Então, vamos escrever isso, 3U. Do A até o B, nós temos apenas uma unidade de medida, ou seja,
do A até o B, né? Você pode simplificar aqui, uma unidade de medida, eu escrevi um só, mas 3 dividido por 1 é 3, tá? BC, do B até o C, uma unidade de medida. Do A até o E, nós temos 1, 2, 3, 4 unidades de medida. Simplifica o U pelo U, vai sobrar 1/4. Quer dizer que BC é 1/4, é a quarta parte de AE, né? Certo? E letra F, nós temos ali BD, do B até o D, temos 2 unidades de medida, 1, 2, sobre AD, do A até o D, 1, 2, 3, 3 unidades de medida. Simplifica, aí nós vamos ter 2/3, ok? Bom, número 3, temos aí duas figuras, né? Um triângulo retângulo e um quadrado. O triângulo retângulo ABC e o quadrado DEFG, né? Ou FGDE, enfim, né? A gente sempre coloca na ordem alfabética. E aí ele quer que você também determine as razões, mas só olhar as medidas. AB é 4, sobre AC é 8, né? 4 dividido por 8, simplificando por 4, dá meio, tá? Então tá aí. Aí agora ele quer, né, a medida AB que também é 4, sobre a medida BC. Deixa eu ver um negócio aqui, isso mesmo, BC. BC é 4 raiz de 3. O que vai acontecer? Vamos simplificar, né? Aqui vai ficar 4 por 4, dá 1, por 4 embaixo vai ficar 1 também. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, certo? Só que, se vocês ainda não aprenderam, existe um processo na matemática que chama-se racionalização. Não pode ter raiz no denominador. O que a gente faz? Nós vamos multiplicar embaixo por raiz de 3 e em cima por raiz de 3 e vamos obter uma outra fração que equivale a essa, mas que não tem raiz no denominador. Então, quando eu multiplico pela mesma raiz, o que vai acontecer? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que por sua vez, né, vai ficar assim, ó, raiz de 3 ao quadrado, e 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Né? Se você multiplica embaixo para tirar essa raiz, multiplica em cima também pelo mesmo valor. E aí, esse quadrado aqui eu posso simplificar, vai sumir a raiz, e aí eu tenho como resposta em cima a raiz de 3 e embaixo apenas o 3. Você pode pensar assim também, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 e raiz quadrada de 9 é 3. Como eu multipliquei por raiz de 3 embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa lá em cima. Esse processo chama-se racionalização, certo? Vamos continuar. Letra C, DE. DE é 3 sobre DF. DF, 3 raiz de 2. Posso simplificar. Vai ficar, né, por 3, 1 sobre raiz de 2. Sofrendo aquele mesmo processo de racionalização, eu já vou colocar a resposta direto, porque você vai multiplicar por raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. E em cima, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, certo? Eu não posso simplificar esse valor por esse, porque um está dentro da raiz e o outro não está, né? Poderia simplificar se fossem raízes de mesmo índice. Então a minha resposta é raiz de 2 sobre 2. Para terminar, DE é 3, EF é 3 e 3 dividido por 3, a razão aqui entre esses segmentos é 1. Certo? Tudo bem? Então tá aí, tá corrigido, né? E espero que façam a correção bonitinha. Vou deixar esse vídeo lá no YouTube. Eu pedi para vocês fazerem, teve uma das salas eu não pedi, mas eu estou pedindo agora nesse vídeo, tá? Fazer, deixa eu colocar aqui, né? Que é em cima dessa mesma ideia, para fazer o agora é com você, da página 78 e 79.
os números do 1 ao 4, tá? Então, quero pedir para vocês fazerem esses exercícios para complementar a parte de razão entre segmentos, ok? Eu já pedi para uma das salas e a outra eu acho que eu não falei na aula. No Matel eu já coloquei no Classroom, eu vou colocar lá, né? E é isso, tá bom? Finalzinho do vídeo, então, reforçando para fazer esses exercícios, tá certo? Meu muito obrigado. Aguardem o próximo vídeo de correção, né? Sempre que não der para corrigir em sala, nós vamos fazer a correção por aqui, ok? Um abraço, até mais.